Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Legnani, idealizador do Congresso Brasileiro de Futebol Web, e hoje nós vamos conversar com Renata Pozzi, gestora do projeto Maestro da Bola, inclusão social através do esporte. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Renata pela sua disponibilidade em estar falando conosco, né, sobre um projeto muito interessante que acontece não só em Curitiba, mas em todo o estado do Paraná, e agora também me parece que está além fronteira, né? Estamos indo para outros estados. Então, Renata, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento desse projeto sensacional que é capitaneado aí pelo Ricardinho e você, pessoal da tua família. Fique à vontade para você falar do tema que realmente me parece que é a tua vocação aí, né? Então, muito obrigado e fique à vontade. Elton, eu que agradeço o convite e principalmente a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e de um projeto social que por diversas vezes, às vezes não tem voz, né? Então, agradecer a atenção também de todos os participantes e vamos falar um pouquinho do que é a Maestro da Bola. Bom, como o Elton já introduziu, meu nome é Renata, eu sou formada em administração, tenho especialização em gestão de negócios e por diversos anos estive trabalhando na área industrial, mais precisamente na Volvo, aqui em Curitiba. Mas o fato é que o esporte, e basicamente o futebol, sempre esteve presente na minha vida no decorrer daí dos 40 anos, né? Eu nunca fui atleta profissional, né? Sempre fiz várias modalidades, mas a minha família respira futebol desde sempre, né? Eu sou irmã do nosso embaixador, que eu já vou falar um pouquinho na sequência, né? Que é o pentacampeão mundial Ricardinho. E não só por ele ter seguido a carreira profissional, mas assim, eu tenho um irmão do meio, o Rodrigo, que também é formado em educação física. Sou casada com um profissional também da área, então não apenas do futebol, mas todos os valores que todo o esporte acaba trazendo na formação do cidadão, né? O fato é que o esporte, e o futebol especificamente, ele transformou a vida da minha família, né? Com o êxito do Ricardo, por diversas vezes ele havia sido chamado para ser padrinho de projetos sociais, né? E aí, em determinado momento, quando ele para de jogar bola, a gente começa a discutir entre a própria família de que forma nós poderíamos ajudar mais o município de Curitiba, onde nós moramos, né? E ajudar um pouco mais a sociedade brasileira. E aí eu, que até aquele momento não tinha nenhuma expertise na área do terceiro setor, que é onde hoje as antigas ONGs, né, nomenclatura antiga, chamada de ONG, hoje elas são denominadas OSCs, que são organizações da sociedade civil, estão enquadradas, né? Então comecei a estudar um pouco, visitei várias outras instituições, não só aqui no estado do Paraná, como também em outros estados, estive lá no Gol de Letra do Raí, enfim, acabei usando do network aí do Ricardo para tentar entender e fazer um projeto que nós não tivéssemos um custo alto e que fosse o maior número de atendimentos possível. Foi aí que tivemos a ideia da Maestro e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que hoje ela está desenhada. Bom, não posso deixar de falar um pouco da figura da Maestro, né? O Ricardo é hoje a imagem do nosso projeto. Ele é a pessoa na qual abre muitas portas para aquilo que a gente acredita e desenvolve. E como eu disse inicialmente, virou realmente uma missão familiar, né? A nossa mãe é a presidente, o meu irmão do meio, Rodrigo, ele desenhou toda a metodologia do projeto. E de que forma nós poderíamos ofertar para as crianças, inicialmente de Curitiba, um projeto esportivo com todos os valores que nós acreditamos relevantes, né? Mas também que fosse de qualidade. Obviamente que por ser um projeto social, todas as nossas ações aqui denominadas, elas são 100% gratuitas e voltadas para um público em específico, né?
Hoje, a Maestro, e aí falando um pouquinho como ela está desenhada, ela não possui uma sede própria, né? O que a gente, naquele momento, decidiu? A gente não iria ter uma sede própria, porque o deslocamento dessas crianças iria ficar um pouco complicado no que diz respeito, por exemplo, para quem está em Curitiba vai entender um pouquinho melhor o cenário, como é que nós iríamos atrair para determinado bairro crianças de bairros mais afastados, como Caximba, ou no outro extremo da cidade, Sítio Cercado, né? Então, a gente resolveu desenhar um projeto que a gente pudesse levar para dentro dos bairros das comunidades com menos oportunidades as nossas atividades e ações. Então, hoje, quando a gente fala de inclusão, a gente não fala apenas das crianças com menos oportunidades, nós falamos também de inclusão de gênero, nós fomentamos bastante a questão das meninas jogando bola, nós fomentamos também a pessoa com deficiência, nós temos projetos voltados ao paradesporto, como o futebol de cegos, o goalball, o futebol de cegas. Desenvolvemos também, no decorrer, vou falar um pouquinho, com públicos diversos, como os indígenas. Então, a Maestro hoje, ela tomou essa proporção em números de atendimentos, justamente porque a gente vai para dentro dos espaços, né? A gente leva aí o nosso RH, a nossa metodologia, as nossas uniformizações e as nossas ações para dentro dos bairros. O nosso público hoje atendido varia da faixa de 7 a 14 anos e todas as nossas ações voltadas para essa faixa de idade. Bom, falando um pouquinho aí do tamanho, né, que a Maestro ficou nos últimos anos, fazem exatamente 6 anos que nós temos a entidade, como o Elton mencionou anteriormente, obviamente que o nosso forte é no estado do Paraná, mas já abrimos uma porta num outro estado, que é o Mato Grosso do Sul. Ainda permanecemos com o nosso maior número de atendidos aqui em Curitiba, porém o projeto ganhou muita força na região oeste. E por que na região oeste, né? Além de Foz do Iguaçu, nós atendemos ali na região oeste cerca de 7 municípios. Todos eles com IDH, que é o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, abaixo do que é considerado objetivo final aí pela ONU, né? Então, o nosso público, justamente para atender essas crianças, a gente opta por trabalhar dentro de espaços e municípios que têm um IDH baixo. Hoje, então, estamos em 10 municípios, Curitiba, Londrina, Irati, mais 6 no interior, na região oeste, e 1 em Mato Grosso do Sul. Dentro desses municípios, nós temos os que chamamos de núcleos, né? Então, aqui em Curitiba, a gente tem maior quantidade de núcleos, são cerca de 16 núcleos, e aí vocês me perguntam, onde são executadas? Já que não tem a sede própria, né? De que forma vocês executam esse projeto? Nós temos um grande parceiro, que é o Poder Público, aqui em Curitiba, a Prefeitura de Curitiba. Não existe nenhum repasse de recursos por parte desse poder público, mas ele nos cedem as estruturas para que a gente possa desenvolver, estruturas essas já existentes, para que a gente possa desenvolver, seja através do futsal, seja através do futebol de campo, as nossas atividades. Diretamente, atendemos 2.213, são os resultados aí do último trimestre. Agora, já no mês passado, esse número já aumentou um pouco, né? Principalmente por conta do fomento do feminino, né? Eu falei inicialmente da questão da inclusão de gênero, mas eu acredito que a palavra principal da Maestro nos últimos anos é a questão de diversidade, né? A gente trabalha com públicos diversos, né? Não só as crianças, aí falamos meninos e meninas, mas as pessoas com deficiência, os nossos indígenas. A diversidade é algo muito latente dentro da nossa instituição. Falando também um pouquinho do perfil, né? Todas essas crianças, elas obviamente possuem cadastros, são mapeadas, e aí também consideramos indicadores socioeconômicos. Para nós é muito relevante esses números, né? Porque é realmente a comprovação se
aquela criança realmente que precisa ter a oportunidade de estar no nosso projeto, né? Que é um projeto sem custo, né? Então, hoje a gente tem uma média de renda familiar de até 1,6 salários e, normalmente, uma composição familiar de 4 a 6 pessoas, né? Ainda patinamos muito na questão das meninas, já melhoramos muito nossos indicadores, mas a nossa média hoje está em 16%. Curitiba ainda puxa a nossa média para baixo. A região oeste ela tem uma média de inserção do público feminino muito mais considerável, mas é algo que a gente vem trabalhando muito, inclusive com contratações de professoras voltadas para esse fim, né? Justamente para promover essa inclusão de gênero. Dentre as nossas ações, aí vocês me podem surgir as dúvidas, né? Além das nossas atividades, é claro que o principal delas é a questão da iniciação esportiva, do fomento do futebol, do futsal, mas existe um calendário, um planejamento de ações extra-quadra, né? A gente costuma afirmar, e isso é muito verídico aqui dentro da Maestro, que o fato é que o futebol, né, e o futsal é uma ferramenta de trazer essas crianças para dentro do projeto. Por quê? Primeiro que a gente acaba dando uma oportunidade dela estar inserida dentro do esporte, promover a saúde e bem-estar. Segundo, porque nós tiramos ela de situações de ociosidade e, principalmente, nesses casos específicos, situações de risco, né? É importante salientar que essas crianças, elas estão, algumas delas, em regiões muito vulneráveis. Normalmente, os pais trabalham em tempo integral, então elas ficam muito sozinhas. Muitas delas em regiões de tráfico, né? Então, assim, inserindo essa criança dentro de um projeto esportivo é tirá-la realmente dessa situação de risco, né? Então, utilizando do futebol, o que a gente agrega também, né? A gente agrega as nossas sensibilizações, e esse número é importante falar que são os resultados do primeiro trimestre, né? Esse é um fechamento do primeiro trimestre. As sensibilizações são as palestras que nós realizamos dentro de quadro, ou seja, pegamos lá um treinamento e trazemos para aquela criança algum profissional de referência em determinado assunto. A última rodada de sensibilização foi sobre o racismo, né? Aproveitando a situação que o mundo inteiro acompanhou em relação ao Vinícius Júnior, né? Mas o racismo também foi algo muito preocupante dentro dos próprios núcleos da Maestro. Nós tivemos algumas situações ano passado de racismo, mas temos palestra como formação de cidadania, combate às drogas, né? Isso também para nós é muito, muito, muito relevante e é algo muito próximo das nossas crianças. Divulgação, né, de como instruir e fazer prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, são assuntos que, de fato, são relevantes na formação dessa criança. Além disso, nós temos, não só na região oeste, como também em Curitiba, a nossa Copa. A Copa é denominada Copa Maestro, né? Acontece na região oeste, no qual temos 900 envolvidos, e aqui na região de Curitiba, todos os envolvidos, que são quase 1.300 crianças, né? O que nós podemos considerar dentro da Copa, né? O porquê que a Copa é tão relevante dentro do nosso calendário de ações? A Copa é a possibilidade da criança sair daquele núcleo dela e fazer a competição em outro espaço. É dizer que o indígena sai dentro da aldeia dele e ele vai até Foz do Iguaçu disputar uma competição. É fazer com que a criança tenha a experiência, e aí nós estamos falando que a maioria delas nunca teve essa experiência, de ter um árbitro uniformizado, ter a vivência, a frustração da derrota, a alegria da vitória, embarcar num ônibus e ter toda essa vivência, de fato, dentro de uma competição. São feedbacks extremamente assim, positivos que a gente recebe, já é a terceira edição que a gente faz da Copa, e o principal sempre será essa vivência, né? Se vocês hoje me perguntam, quem que é o campeão, isso é relevante, primeiro, segundo, terceiro? Não, nunca foi e nunca será, né? O importante é proporcionar e sociabilizar essa criança através do esporte.
Bom, falando também como projeto social, nós temos vários parceiros. Como é que hoje a entidade está estruturada, né? Hoje nós temos parceiros da iniciativa privada que nos fazem algumas doações, temos patrocínios, mas a grande base hoje da instituição, ela se fomenta através de editais, seja na esfera federal, através da Lei de Incentivo ao Esporte. Temos também do ProEsporte, que é o estadual, temos também alguns municipais. Então, assim, nós trabalhamos hoje, a grande fatia aí da Maestro é através de editais. Porém, temos um parceiro muito significativo, que é o grupo SBF, que representa a Centauro também, que nos faz muitas doações, né? E algumas empresas da iniciativa privada, que contribuem, às vezes, não necessariamente com recursos, mas com lanches, né? Tudo isso é cedido para as nossas crianças. Falando um pouquinho também de doações aí do primeiro trimestre, né? Como todas as ações são gratuitas, e aí voltando naquela minha fala anterior de projeto de qualidade, não é porque temos hoje um projeto social que não priorizamos a qualidade dele, todos os nossos profissionais são contratados diretamente da Maestro, capacitados para isso, diante da metodologia que a nossa família, o Ricardo, acredita. Temos também uma área pedagógica, todas as crianças são uniformizadas, com um material, um dry fit muito bom, todas as nossas bolas cedidas para treinamento também, né, de alta qualidade. Então, é importante frisar isso, porque às vezes as pessoas acham que por estar inseridas em projetos sociais ou de ser terceiro setor, não se prima a qualidade. Não é o caso da Maestro, e com certeza temos muitas instituições muito sérias no estado do Paraná que trabalham muito bem essa questão de qualidade e o fomento do esporte para esse público com menos oportunidade. Aqui falando do público que iniciamos esse ano, que são os indígenas, né? Para nós está sendo um grande desafio, mas algo muito positivo. Para quem não conhece muito esse público, os indígenas eles têm uma característica muito peculiar no que diz respeito a altos índices de alcoolismo e suicídio infanto-juvenil. E o esporte, muitas vezes, e aí eu posso dizer com bastante propriedade no que diz respeito a essas duas aldeias, hoje eles são basicamente a única atividade de lazer dessas crianças, né? Então, proporcionar isso para elas, e inclusive para meninas, o quanto é significativo dizer que temos um núcleo indígena exclusivo de meninas, né? É um público que falta é muito escasso em muitas questões, né? Incluindo a questão esportiva, mas que a gente vem tentando agregar os nossos valores e as nossas ações também voltada para eles. Além disso, temos também algumas ações culturais, né? Como doações de ingressos. Temos um parceiro muito significativo em Curitiba, que é o pessoal do Paraná Banco, que tem nos cedido constantemente ingressos para ações, né? Tipo, conseguimos viabilizar 300 e poucas crianças dentro de um espetáculo da Disney aqui em Curitiba. Nós estamos falando de ingressos a quase R$400 cada um, então que dificilmente as nossas crianças teriam acesso. E as nossas confraternizações, nós temos também os festivais de sábado, que é a possibilidade da criança da manhã sociabilizar e jogar com a criança da tarde. É o momento também de chamar os pais para estar dentro do projeto. É o momento da entrega dos brindes, dos lanches, com outras atividades lúdicas, que não seja só o futebol, né? Temos ações pontuais, como o Dia das Crianças, e a nossa grande festa de final de ano, que acontece todo dezembro, dentro do ginásio do Tarumã, aqui em Curitiba. Lá em Foz do Iguaçu também em outra estrutura, né? Onde a criança passa o dia inteiro conosco, se alimentando, ganhando presente em momento de recreação, com a presença dos parceiros, com a presença do Ricardo. Ano passado tivemos um atleta do Coxa. Enfim, é um momento de encerramento de final de ano, mas que é um evento muito grande, no qual contamos com sempre muitos voluntários
para nos ajudar nesse evento. Não posso deixar de falar também do nosso futebol de cegos, no qual nós temos muito orgulho em abraçar. Hoje a Maestro tem a única equipe de competição do estado do Paraná que participa das competições oficiais da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Temos 4 atletas sendo regularmente convocados para a seleção. Dentre esses atletas, 3 atletas campeões atuais de Tóquio, medalhistas de ouro, o que para nós é muito assim significativo, né? Saber que a gente consegue proporcionar, e aí nós estamos falando de adultos, para esse público, proporcionar para eles uma remuneração, e aí nós estamos falando de uma equipe de competição de fato, né? Dizer que no Brasil nós conseguimos viabilizar para uma pessoa cega viver, né, do futebol é realmente algo muito, muito significativo. Por conta dessa equipe de competição, nós desenvolvemos também, em processo um pouco mais reduzido, porque é algo novo, o futebol de cegas e também o fomento para crianças e adolescentes voltadas também ao futebol adaptado. Além disso, temos também o nosso Goalball, que começou agora no início desse ano, mas todas as nossas ações para esse público, né? A pessoa com deficiência visual. Bom, eu sei que eu falei um pouco acelerado, né? Se vocês me deixarem aqui, eu falo bastante, mas quem tiver curiosidade, né? Nós temos nosso site, que é www.projetomaestrodabola.com.br. Temos o nosso Instagram, onde é muito ativo. Nós compartilhamos ali todas as nossas ações, stories, feeds, tudo aquilo que eu comentei aqui está disponibilizado lá. E realmente agradecer novamente ao professor Elton pelo convite. Nós temos uma parceria muito importante, para quem é de Curitiba conhece a instituição, o TFPR, na qual o professor é coordenador. Nós desenvolvemos um núcleo lá dentro da instituição e dizer para vocês que a gente consegue atender dentro de uma instituição como a UTFPR, fazer com que as crianças tenham acesso a essa instituição, né? E quem sabe um dia tê-las, né? E isso é importante dizer, quem sabe um dia fazer com que essas crianças também sejam estudantes daquela instituição, né? Fazer com que elas adentrem essa estrutura, para nós também é muito, muito importante e significativo. É basicamente isso, realmente é um privilégio novamente compartilhar um pouquinho da nossa história. E para quem tiver interesse, nos acompanhe também nas redes sociais. Maravilha, Renata. Parabéns aí pelo excelente projeto e quero dizer para você, você mencionou aí a nossa parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Quero dizer que a universidade ela é do povo, é para o povo, a gente está lá só cuidando de um bem público e é muita satisfação a gente levar essas crianças para dentro da universidade e terem a possibilidade de praticar um esporte num local seguro, bem orientado e com pessoas como vocês cuidando disso aí. Mais uma vez, eu agradeço vocês todos, você e os demais palestrantes, né? Nós estamos aí quase que uma semana de atividade no Congresso Brasileiro de Futebol Web e mais uma palestra interessante, né? Que tenho certeza vai contribuir com o nosso público. Obrigado, Renata. Parabéns pelo trabalho e a gente se fala mais à frente. Obrigada a você. Um abraço a todos.